Bom, muito bom dia, muito obrigado por terem vindo. Com o tradicional quarto de hora académico Imbrão, começamos esta nossa sessão. De qualquer modo, penso que estamos dentro do calendário. Eu vou começar por fazer uma intervenção curta e sintética. Depois, em seguida, intervirá o Sr. Secretário de Estado, Carlos Oliveira. Continuaremos depois com o programa que todos conhecem. Eu não gosto muito de falar de púlpitos, portanto, aproveito. E gostaria, primeiro que tudo, de enquadrar, e é esse o meu objetivo, de enquadrar este estudo, agradecendo, como é evidente, ao Sr. Secretário de Estado e a todos os presentes. Enfim, não sou muito protocolar, quer dizer, portanto, raramente faço aquele, ocupo a primeira parte do discurso a fazer os agradecimentos, portanto, considerem, digamos, o meu agradecimento a todos os presentes. Entidades sociais, associações, empresários, economistas, investigadores, e, portanto, para a CCP é uma honra tê-los aqui, até porque este nosso primeiro seminário nesta área dos serviços insere-se numa visão que nós, neste momento, tentamos transmitir e tentamos defender perante os grandes desafios que se apresentam neste momento à economia portuguesa. Como sabem, a CCP foi criada em 76, englobando a área do comércio e dos serviços, se bem que, na altura, os serviços ainda eram uma área muito incipiente em termos de organização. Estivemos na fundação da Concertação Social, como uma das confederações patronais. Aliás, temos aqui presente um dos pais, ou o pai da Concertação Social, atual presidente do SES, e nesse sentido sempre tivemos uma visão muito integrada do sistema económico português de valorização do setor dos serviços. Desde o princípio que a CCP sempre colocou muito o acento tónico na inevitável terceirização da economia. De facto, o serviço, seja como valor imaterial em si, seja como uma área que é transversal a toda a economia, a todas as restantes áreas, para nós sempre teve um papel importante em toda a análise que fizemos da evolução da economia e das tendências, e das principais tendências. Por isso, aliás, na década de 90, inclusivamente, alterámos o nosso sistema estatutário de maneira a equilibrar a relação entre os serviços e o comércio dentro da Confederação. Neste momento, só por mera curiosidade, das 107 associações que estão filiadas, 67 são associações, comerciais ou empresariais regionais, ou locais, ou concelhias, ou distritais. Este país tem uma multidão de associações desse tipo, e 47 são setoriais ou de serviços, que vão desde o automóvel a serviços de mão de obra intensiva, aos transportes, etc. Portanto, foi de facto uma área que nós sempre valorizamos, porque consideramos que, na fase atual da economia, quem alguns chamam pós-industrial, todo e qualquer novo modelo económico passa necessariamente pela valorização dos serviços. Como referi, quer dos serviços como elemento económico em si, quer os serviços como valor acrescentado a toda a área económica, seja industrial, seja agrícola, seja a que for. Neste momento, nós temos debatido muito uma certa visão que tem a ver que, neste momento, o imaterial é um elemento importante,
que o valor-serviço é um elemento essencial até no próprio comércio. Hoje em dia, o próprio comércio não é uma mera venda de produtos físicos, é um ciclo completo que envolve desde pós-venda, que envolve todo um conjunto de valores de serviços acrescentados que materializam precisamente a importância deste vetor em tudo o que seja a análise da evolução da nossa economia. Aliás, em nossa opinião também, hoje em dia não é possível regressar nem uma economia protegida e digamos, fortemente intervencionada pelo Estado, não é possível a manutenção de áreas não concorrenciais, enfim, na economia, nem é possível pensar que vamos sair da situação em que nos encontramos meramente numa lógica industrial fabril assente em baixos custos de mão de obra, em tecnologias nem sempre avançadas e em volumes. Essa fase passou e, portanto, nós temos batido, passo o termo, para que a saída dos atuais impasses em que o país se encontra tenham que passar necessariamente por uma revisão do nosso modelo económico. E o nosso modelo económico, e dizemos-lo muitas vezes contra a corrente, não vale a pena termos grandes ilusões. Nós não vamos aqui repetir o modelo alemão de industrialização do pós-guerra. Há todo um conjunto de áreas desse tipo que, se em Portugal não vingaram no passado, não poderão vingar no futuro. Há áreas onde é impossível concorrer com os BRICS e, portanto, tudo aquilo que nós tivermos neste momento para levantar esta nossa situação económica vai passar necessariamente pela inclusão de valor acrescentado, de valor-serviço na própria indústria e em todos os outros setores da economia. Isto é tanto mais importante quanto existe hoje em dia uma certa apreciação vulgar de que o nosso futuro está na famosa exportação dos bens transacionáveis, o que é bastante limitado em nossa opinião. Para já, há serviços que há uns anos não eram transacionáveis e hoje são transacionáveis. E segundo, precisamente um modelo de valor acrescentado que nós pensamos que deve presidir à saída da economia, já existem até bons exemplos, mas se não for por aí, não vale a pena termos grandes ilusões, por mais desvalorizações fiscais que façamos, por mais baixas de custos de mão de obra que façamos, não conseguimos sair deste nível de empobrecimento relativo em que estamos neste momento. E é precisamente essa visão um pouco, até por vezes, contracorrente, que nos leva a considerar que, hoje em dia, a transação do bem físico não é o elemento essencial. Hoje em dia temos, de facto, toda uma visão do negócio da venda em termos relacionais, que vai desde a venda do bem físico, mas, como digo, todo o conjunto de serviços que vão desde o pós-venda até à própria formação, e as novas tecnologias são áreas essenciais nesse sentido. Por isso, para nós, para a CCP, é extremamente importante refletir claramente nesta situação. E refletir nesta situação precisamente porque estamos claramente empenhados em dar as contribuições que pudermos para um repensar do nosso modelo económico, um dos elementos essenciais da chamada saída da crise. Nesse aspecto, Portugal tem situações extremamente interessantes, porque Portugal é um país contraditório. Portugal é um país que tem, de facto, déficit de qualificação, não só da mão de obra, mas também da gestão.
portanto tem déficits de qualificação muito grandes, mas tem flexibilidade, tem capacidade de adaptação e mesmo quando se fala de novas tecnologias, Portugal tem sido um país que as tem adotado relativamente rapidamente. Temos, apesar das nossas médias serem baixas em termos de qualificações e outras, temos de facto núcleos duros bastante avançados, pioneiros, como aliás se vê, quer em termos de investigação, quer em áreas extremamente importantes deste tipo, das novas tecnologias e dos serviços e do valor acrescentado, da inovação, da criatividade, e que são áreas que ainda por cima, em nossa opinião, têm uma vantagem. Ao contrário do modelo tradicional, que era altamente consumidor de energia, em que nós somos bastante deficitários, e é uma das pechas que perturbará sempre e durante muitos anos as nossas balanças de transações, as importações de energia. Portanto, nesse sentido, todo este conjunto de áreas até tem uma vantagem adicional, que são de baixo consumo energético, para um país como Portugal é altamente interessante e positivo. Portugal tem, de facto, adaptação, Portugal é um país onde é dos países onde se criam mais novas empresas, também desaparecem. Portanto, Portugal tem aqui polos de iniciativa extremamente importantes que vale a pena nós explorarmos. E, nesse sentido, aquele conceito de que nós estamos na periferia, enfim, da Europa, quando o centro na Europa, no eixo Paris-Berlim, neste sentido e nestas áreas, há toda uma visão global, todo um relacionamento global, em que, de facto, Portugal deixará de ser necessariamente um país periférico e pode ser um país central, até na ligação intercontinental, através do Atlântico. Aliás, este modelo, existem alguns vícios de análise, enfim, daquilo que, perdoem-me, mas chamaria um pouco muitos economistas tradicionais, que quando neste momento se aborda a saída em termos de exportações e todas essas áreas, até as nossas próprias estatísticas têm dificuldade neste momento em mostrar a realidade. Eu dou exemplo. Ontem um dos diários económicos trazia uma análise sobre os principais exportadores. Pronto, é um conjunto de empresas respeitáveis e que fazem um trabalho interessante, se bem que depois alguns também na área dos combustíveis são dos principais importadores, mas, curiosamente, há uma visão em que, se calhar, o nosso maior exportador é a TAP. Não é quem vende óleo, automóveis ou outras questões do género. Se calhar o nosso maior exportador é a TAP. O nosso próprio sistema estatístico está moldado para uma dada visão da economia. Nós temos dito, enfim, temos aqui afiliado na Confederação as associações de transportes. Um operador do tipo de Luís Simões é um grande exportador, mas não é considerado nestas estatísticas. Portanto, há toda uma visão que é preciso mudar e que é essencial precisamente para encontrarmos novos caminhos e novos modelos de desenvolvimento. Aliás, curiosamente, a balança de transações de serviços, mesmo excluindo o turismo, é dos poucos segmentos onde temos uma balança positiva com o exterior. Porque quando exportamos hoje em dia, quer na área da construção, quer outra, exportamos que know-how, capacidade de gestão, enfim, conhecimento tecnológico, etc. Nesse sentido, a CCP resolveu, digamos, baseado até num conjunto de programas do POPH a que tivemos acesso, desenvolver 3 estudos. O primeiro é este que está aqui a ser hoje apresentado, que é o setor dos serviços e a competitividade da economia, para o qual convidámos a coordenar o Dr. José Manuel Félix Ribeiro, que, enfim, não precisa de apresentação.
e que, neste momento, pretende abrir algumas pistas neste sentido para todo este setor. Contámos com a colaboração de várias empresas, de várias associações da área dos serviços, aliás, algumas delas estão elencadas até no nosso programa, e pensamos que pode ser uma contribuição positiva, precisamente para este debate amplo que, independentemente do imediato que nos preocupa do dia a dia, nós todos sentimos responsáveis por fazer em termos da, digamos, da visão da saída para a economia portuguesa. E isto liga-se também a uma visão que a CCP tem, é que nós somos um parceiro social. Nós somos um parceiro social porquê? Porque não somos um lobby económico, ou seja, nós defendemos interesses económicos e sociais dos nossos associados, enfim, abrangem praticamente 200 mil empresas, 1.200.000 pessoas, mas achamos que temos uma contribuição a dar na generalidade para a sociedade portuguesa, até precisamente como parceiro social e valorizando precisamente essa área. Os outros dois estudos, o próximo que penso que até ao verão ainda poderemos, digamos, apresentar, é sobre a saúde e bem-estar, que é coordenado pelo professor Dr. Fernando Ribeiro Mendes, onde vamos tentar também articular um pouco a visão da saúde como elemento também exportador em torno dos serviços de saúde e até com um papel, enfim, no turismo. E o terceiro tem a ver com o papel de online nos comportamentos de compra de bens e serviços, que será coordenado pelo professor Dr. Pedro Dionísio. Com estes três estudos, pretendemos, enfim, ser elementos ativos num debate que se justifica plenamente, já que também a nossa visão leva a que, sendo obrigatórias um conjunto de medidas de austeridade, até em virtude dos compromissos internacionais, elas por si só não vão gerar, neste momento, uma transformação real da economia portuguesa. É essa a ideia base que nos leva a programar estes estudos e a dar-lhes corpo e que esperamos aqui dar contribuições positivas e interessantes para estes debates. Termino aqui e passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito bom dia a todos. Queria começar por agradecer em nome do Sr. Ministro da Economia e do Emprego o convite para estar nesta sessão. O Sr. Ministro está neste momento em Moçambique com o Sr. Primeiro-Ministro e, portanto, apesar de ter todo o interesse em aqui estar, a agenda não lhe permite e eu tenho todo o gosto em estar aqui em sua representação, com a tutela também do comércio, dos serviços e da indústria, muito ligados também e cada vez mais com os temas da competitividade, como aqui hoje vamos, deste setor, como aqui hoje vai ser falado, e também com a necessidade da incorporação de inovação e de novas formas de atuar nestes mercados. E, portanto, é com enorme gosto que aqui estou. Seguramente que este estudo terá contributos que o Governo gostará de receber, aliás, como é hábito da CCP, no sentido de moldar as suas políticas para estes setores. De facto, o desafio que se coloca a todos nós neste momento, entidades públicas, entidades privadas, às empresas, mas também, naturalmente, ao movimento associativo, é o de tornar a economia portuguesa mais competitiva, geradora de riqueza e de maiores níveis de bem-estar para os seus cidadãos. Neste sentido, como é do conhecimento de todos, Portugal está sobre um programa de assistência económica e financeira e é fundamental, e é a visão do Governo, que um conjunto de reformas estruturais tem que ser feitas no sentido de criarmos um novo modelo económico para Portugal. Naturalmente que o crescimento económico, o aumento da competitividade não se fazem por decreto, fazem-se fazendo, mas aquilo que é a aposta do Governo é de facto este espírito reformista que, desde que tomou posse há cerca de 10 meses, já se tem consubstanciado num conjunto de reformas da maior importância, nomeadamente nas áreas das leis laborais, da lei da concorrência
também, para muito breve, um novo modelo, uma reforma estrutural dos licenciamentos industriais e outras áreas também decorrentes, no caso esta em particular do próprio Programa de Assistência Económica e Financeiro, no que tem a ver com a transposição da Diretiva de Serviços e que poderá trazer, e espera-se que traga à Europa, um aumento de competitividade neste setor. O setor do comércio e dos serviços é o mais representativo no conjunto empresarial do país, quer em termos de número de empresas, de número de pessoas a trabalharem neste setor, quer também a nível de volume de negócios. Em 2009, segundo dados do INE, o tecido empresarial do comércio e serviços era constituído por mais de 870 mil unidades empresariais, que representavam cerca de 82% das empresas nacionais e que empregavam mais de 2 milhões e 400 mil portugueses. Estes são, portanto, é um setor da maior importância para o desenvolvimento económico do país. E estes setores são caracterizados, em particular, por negócios de pequena dimensão, 70% são empresas individuais e 96% destes negócios na área do comércio e dos serviços emprega menos de 10 pessoas e, por isso, os seus desafios são também desafios muito próprios quando comparados com outro tipo de empresas. Estes factos demonstram, de facto, a enorme relevância dos setores do comércio e dos serviços para a economia e para o desenvolvimento do país e, portanto, o Governo, num dos seus objetivos fundamentais, aliás, parte do programa de Governo, é, de facto, a reestruturação e a renovação do tecido empresarial português e o aumento da competitividade da economia portuguesa. Não podemos, naturalmente, deixar, e não posso deixar de referir, que as exportações e a internacionalização são fundamentais para o novo modelo económico e para o crescimento do país. O mercado interno é demasiado pequeno para aquilo que deve ser a ambição e para aquilo que deve ser o novo modelo económico do país. Não quero com isto dizer que as atividades que apenas operam no mercado interno e que muitas vezes contribuem indiretamente, como aqui foi dito, para as exportações, sejam menos importantes. Mas é de realçar, de facto, que os números publicados ontem nos colocam ou nos dão aqui um sinal que continua a ser positivo naquilo que é o crescimento das exportações. As exportações continuam a crescer. O crescimento no mês de fevereiro foi de 10,2%. No trimestre, novembro a janeiro, as exportações tinham também crescido mais de 10% em média, portanto, para este trimestre, o que é, de facto, eu diria que tem aqui dois movimentos, um positivo, outro menos positivo. Há um crescimento que é o crescimento positivo destas exportações, que advém do facto de termos as empresas vocacionadas para a exportação e, portanto, estar a haver, de facto, um aumento das exportações. Temos um efeito menos positivo, que é o decréscimo do PIB, mas eu diria que, de facto, aquilo que estamos a assistir é que as empresas com a sua aposta na internacionalização estão, de facto, a sustentar e a fazer com que a crise não seja ainda mais profunda. Tivemos também um dado muito importante no final de 2011. Foi um ano, mais uma vez, com estes dois movimentos contraditórios, mas que no somatório são positivos, que é, pela primeira vez, Portugal atingiu cerca de 35,5% de exportações em função do seu PIB. Este é um número muito relevante. A média europeia anda nos 40, qualquer coisa por cento, mas os países da dimensão de Portugal exportam muitas vezes o dobro do que Portugal exporta hoje. E, portanto, o caminho das exportações é essencial para o crescimento económico e pode e deve ser feito através de uma reindustrialização do país, uma aposta muitas vezes nos últimos anos descurada e que este Governo quer apostar mais no setor dos produtos, bens transacionáveis, mas também nos serviços transacionáveis, e alguns dos setores aqui já foram referidos. Há oportunidades enormes em alguns dos setores que aqui a CCP representa e de algumas das associações que hoje aqui vão estar do ponto de vista das exportações diretas ou exportações a partir de Portugal, nomeadamente através do investimento direto estrangeiro, nomeadamente em operações, por exemplo, de nearshoring e de instalação em Portugal de empresas na área dos serviços que possam exportar e fazer outsourcing para outros países a partir de Portugal. O desígnio do crescimento tem,
portanto, que ser visto como um trabalho conjunto em que os diversos atores têm o seu papel. Às empresas compete um papel determinante na consolidação do crescimento, no aumento da sua competitividade através de fatores de inovação, de criatividade e, naturalmente, que conduzam à criação de emprego. Ao Estado compete propiciar um enquadramento favorável ao reforço dos fatores transversais de competitividade, em particular através da redução dos custos de contexto, do acesso ao financiamento e aos mercados externos. É por isso que o Ministério da Economia e do Emprego se encontra focalizado na implementação de medidas que favoreçam então este crescimento e da competitividade, com particular atenção para o aumento da competitividade das micro e das pequenas empresas, que devem inovar para se poderem diferenciar, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Refiro aqui também um programa que está em curso no Governo, o programa Portugal Sou Eu, um programa que visa valorizar a oferta nacional. No momento em que o mercado interno decresce, uma das formas de que a produção nacional, que os serviços transacionáveis possam ter um menor impacto deste decréscimo do mercado interno passa pela valorização daquilo que é nacional, daquilo que é produzido, dos serviços que são baseados em empresas nacionais, numa visão naturalmente moderna do que é um produto português, um produto que gera emprego em Portugal, de empresas que pagam impostos em Portugal e de empresas com um alto, ou de produtos e serviços com um alto valor acrescentado em Portugal. E esta aposta é uma aposta